Legal. Bom, boa noite a todos. Muito bom estamos aqui, graças a Deus estamos aqui reunidos. Hoje, quem nos dará o ar do seu conhecimento, da sua sabedoria, é o nosso irmão Baga. Baga, é todo seu, divirta-se. Vai tocando aí, a hora que chegar aqui eu já abro a tela e a gente. Ops, tô falando no mudo. Tô falando no mudo. Vai tocando aí, Baga, e a hora que chegar aqui eu te aviso e a gente segue um monte. Tá bom. Bom, na primeira página do capítulo aqui, tem o título, né? E tem alguns dizeres que fazem com que a gente pense bem a respeito do que é esse capítulo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me for para vós preparar o lugar. Depois que me tenha tido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós estejais. São João 14, 1 e 3. Então, nessa primeira fala, a gente pode interpretar da seguinte maneira, quer dizer, buscando as próprias falas que estão aí, Jesus então coloca claro que existe muitas moradas na casa do Pai, quer dizer, não existe só um lugar, não existe só a terra, existem outros lugares, né? E ele deixa claro também, em outra passagem, que ele fala que meu reino não é desse mundo, né? Então não é da terra, né? É de muito mais, né? Inclusive a terra vai estar dentro do reino. Então a expansão disso é que é importante a gente se preparar para entender o capítulo inteiro. E ele fala também que ele veio, né, para nos preparar e depois vai para preparar o lugar e em preparado lugar ele voltará, né, para resgatar todo mundo, certo? E para que esteja junto com ele. Então, vamos pensar um pouco nisso, né? No que significa isso, e no final do capítulo a gente tenta colocar mais informação a respeito. Depois, esse mesmo capítulo ele é dividido em 3 partes. A primeira é diferentes estados da alma na erreticidade. A segunda, diferentes categorias de mundos habitados. Depois vem destinação da terra, causas das misérias terrenas. Então, para que a gente possa ter noção disso tudo, eu preparei aqui, não sei se vai conseguir chegar para vocês, mas eu vou tentar. Acho que ele ficou mudo. Não consigo. Eu consigo compartilhar. Ô, Baga, experimenta sair e entrar de novo na sessão. Está estranho mesmo. Eu sempre consegui.
Fecha e entra de novo. Ok. Enquanto isso, deixa eu ver, deixa eu escolher alguém para ficar cantando pra gente uma música angelical. Olha, agora tá barulho? Não, amigo. Olha só. Parou. É porque eu tô falando. É que agora eu tô no celular. Tô vendo a imagem no computador, mas tô ouvindo no celular. Então fecha o microfone de um deles porque tá dando microfonia. Fecha o microfone do computador. Eu vou trocar o computador essa semana. Trazer outro. O microfone tá fechado, Baga. Como é que você está fechando ele logo? Desculpa, eu não consigo mesmo. Ele inibiu essa função. Que estranho. Eu recebi aqui, eu vou compartilhar então. Peraí. Aí, estão vendo? Vamos. Legal, aí você vai me passando quando. Vai me falando como passar. Então, essa tela eu já falei a respeito. Legal. Então, essa daí também. Eu ia passar um vídeo a respeito do movimento do nosso sistema solar na galáxia, na Via Láctea, né? Que era, para vocês terem uma ideia de expansão, de tamanho, né? Que nós não estamos sozinhos, né? É impossível dentro de um universo tão grande, né? A gente está sozinho. E nos textos que a gente vai ler aqui, fala muito sobre isso, né? Sobre quando fala dos mundos, quando fala dos estados da alma na reticidade, né? E da própria Terra como provas e expiações, a gente vai ver que tem muito disso. Nós não somos os escolhidos de Deus para serem os únicos a habitar todo esse universo. Então passa para a próxima. Vamos agora falar sobre os diferentes estados da alma na reticidade. Então, eu vou dar uma lida rápida e depois eu vou comentar. A casa do Pai é o universo, era isso que eu queria dizer, né? Não é só a Terra. A casa do Pai é o universo. E ele é muito grande. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras que Jesus também pode referir-se ao estado virtuoso ou desgraçado do espírito na reticidade. Então, o lugar que ele vai estar coerente com a sua condição moral ou evolutiva. Conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra. O aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tem. Então aí ele já coloca de uma situação e a condição do espírito, né, ela tem muito a ver com o seu estado natural, né? Então, ele pode estar, um espírito elevado, se vier para a Terra, ele não vai se sentir
acanhado, certo? Por causa de estar no mundo de provas e expiações. Ele vai ter a sua luz e vai ter a sua evolução, e ele não vai passar pelas perturbações que nós passamos, né? Porque ele não tem. Haja visto Jesus, né? Que veio, até reencarnou no planeta, né? Passa por um monte de coisa, só que as sensações dele, aquilo que ele sente, aquilo que ele percebe, é muito maior do que tudo isso que ele está passando aqui, né? Então, para ele é mais tranquilo do que para nós que já estamos, que nós somos habitantes pela nossa condição, né? E ele não. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, né? Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gostam de resplandente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado é separado, né? Sem consolação, separado dos que constituem objeto de suas afeições. Pena sobre essa grande é a quantidade de sobre a quantidade de sofrimentos, né? Dos sofrimentos morais, né? O justo em convívio com aqueles a quem ama flui as delícias de uma felicidade indizível. Então, aqueles que já aprenderam a amar, que amam incondicionalmente, estão lá no estado puro, vivem em plena felicidade. Tá? É tudo para a gente ter uma noção daquilo que nós vamos focar como objeto da nossa passagem aqui na Terra. Então, o que nós queremos? Ficar aqui isolado, né? Insulado, isolado, numa condição de sofrimento, separado daqueles que a gente tem afeição, certo? Ou nós queremos galgar, né? Uma evolução para cada vez mais poder usufruir dessa felicidade que ele fala aqui, que é indizível, certo? De tão boa que é. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. O que significa isso? Circunscrito é que está fechado num lugar, certo? Dentro de um círculo. Então, há muitas moradas até dentro de nós. Nós somos uma morada, né? Nós somos uma morada. A nossa morada, né? A nossa individual, né? E tem aquela morada que é da sociedade, né? Que são, nem sempre são localizadas, né? Então, eu posso ter a minha família espiritual, por exemplo, certo? Usufruir da família espiritual, ter contato com ela, certo? Só que eu posso ter na minha família espíritos mais evoluídos que estão em outros mundos. Nem por isso eles vão se desconectar da gente. Mais ou menos isso que eu entendi que eles falam como não localizada, né? Então, nós vamos estar esparramados de acordo com o nosso grau de evolução. Ou localizados de acordo com o nosso grau de evolução. Mas esparramados quanto aos nossos contatos, as nossas vivências, tudo aquilo que nós fizemos e de pessoas que estavam afetuosas conosco, que nós éramos afetuosos com eles e vivemos uma vida com eles, provavelmente eles podem estar já evoluídos em outro plano e vão estar se preocupando conosco, nos contactando. Pode mudar.
São diferentes categorias de mundos habitados. Então, aqui ele vai tentar, o Kardec tenta fazer uma classificação, né, do que os espíritos passaram para ele. Então ele fala do ensino dado pelos espíritos, resulta muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou da inferioridade de seus habitantes. Entre eles há os em que esses últimos são inferiores aos da Terra. Então tem mundos inferiores ao mundo da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso. E outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Quer dizer, em qualquer condição, em qualquer aspecto, né? Então ele continua falando que os mundos inferiores, a existência é toda material. Então tem muito pouco de espiritual nessa vivência de mundos inferiores, né? E reinam soberanas as paixões, né? Os instintos, né? Sendo quase nula a vida moral. Então, nesses mundos inferiores, não tem muito desse negócio de moral, não. É cada um tentando a sua sobrevivência, cada um protegendo aquilo que ele acha que deve proteger, né? A gente nota muito isso no mundo inferior, certo? Quando a gente volta um pouquinho, quem já assistiu a evolução da humanidade na Terra, tem também um vídeo que vocês podem procurar na internet, né? E que fala justamente por isso, como que nasceu as pessoas, como é que era o relacionamento, como é que era tudo. Eles tiraram tudo isso de pesquisas, de descobertas arqueológicas, né? Então essa parte é muito importante a gente ter essa noção, né, de como que a gente era, né, no começo da Terra, no tempo que ela era Terra primitiva, né? Para a gente saber que hoje nós evoluímos muito, mas ainda temos muito para evoluir. Então, pode mudar, tem mais coisa a respeito disso. Então, dentro dessa mesma diferentes categorias de mundos habitados, nos mundos intermediários, mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base as matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue. Então ele vai aqui fazer uma divisão não absoluta, ele já deixa bem claro que nem sempre é uma coisa só, pode estar meio misturado, vai ter os mundos intermediários, né? Então ele fala que existem os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Tem os mundos de provas e expiações, que é o nosso, né? Por enquanto ainda é o nosso, onde domina o mal. Mundos de regeneração, aos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, vocês pensam que o mundo de regeneração, que já é um passo além do nosso, né? É um mundo onde vai ser um mundo de se reabastecer de energias positivas para que a gente possa, aí sim, galgar mundos ditosos, né? Onde o bem sobrepuja o mal. Aí sim
eu também fazia uma ideia errada disso, e lendo o Evangelho, ficou bem claro para mim, quer dizer, que não é que quando a gente vai passar para um mundo regenerado, certo? O mal vai acabar, certo? Na realidade, nos mundos ditosos, que é um grau acima, certo? O mal não vai prevalecer. O que vai prevalecer é o bem. Então percebam que não é uma escala tão absoluta e não é um passo muito pequeno, não. É um passo bem grande que nós vamos ter que dar para poder galgar esse mundo de regeneração. E depois vem os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, né, são a habitação dos espíritos já depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então a exclusividade do bem está de posse dos espíritos puros, dos espíritos já depurados, né? Então, a nossa escala de evolução ainda está grande. Nós precisamos pensar nisso para focar e tentar evoluir o mais rápido possível, se não quisermos ficar passando por situações tão difíceis como estamos na Terra, né? Então a Terra pertence à categoria dos mundos de provas, de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então, no Evangelho já explica exatamente isso, nossa situação. A pandemia mostra muito bem isso, deixa muito claro isso. Próxima, o Walter, por favor. Ainda dentro dessas diferentes categorias de mundos habitados, ainda tem os espíritos que encarnam em um mundo, não se acham a ele presos indefinidamente. Então, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Então, dificilmente a gente vai ficar num mundo só. Alguém já ouviu falar dos degradados de Capela que vieram para cá? Tem vários, Emmanuel fala a respeito disso, certo? E são espíritos que já vieram para a Terra de outro planeta, certo? Degradados porque eles estavam num plano talvez mais elevado lá e acabaram, quando aquele mundo evoluiu, vieram para cá. E aí vieram como com conhecimentos mais elevados tecnologicamente, com evolução, e fizeram com que a Terra acelerasse o processo de evolução, certo? Então, sempre que houver essa mudança, nunca é uma verdadeira desgraça para aquele que é degradado para um mundo inferior ou para um outro mundo, que nem se o nosso mundo aqui, a Terra, é passado um mundo de provas de expiação para um mundo regenerado, né? Provavelmente muitos espíritos sairão daqui e vão para outros planetas, certo? Outras habitações. E provavelmente eles vão com esse aspecto de melhorar, vão ser considerados mais evoluídos lá, certo? Pelo menos tecnologicamente, mentalmente, né? Mas tem as suas mazelas ainda a ser depuradas, e não conseguiram depurar na Terra. Wagner, Pois não? uma pergunta. Seria então coerente considerar que mesmo durante a jornada evolutiva do espírito, independente se o seu grau evolutivo não seja condizente com outros mundos mais evoluídos, seria coerente considerar que ele poderia encarnar uma ou duas vezes num mundo mais avançado ou num mundo mais primitivo para ajudar ele no progresso? Olha, pelo que eu entendi, essa miscigenação, ela existe, mas sempre do grau maior que você está para um grau menor.
isso não exclui a possibilidade de alguém ser levado, de alguém ser encaminhado para passar por uma experiência lá, mas não como habitante, como uma visita. É o que acontece com os espíritos evoluídos que chegam até aqui, certo? Ou que chegam até aqui com uma luminosidade muito grande, um resplandecente, mesmo no plano espiritual, é difícil. Ele tem que diminuir a sua carga de luz, tem que diminuir a sua carga para que os outros possam percebê-lo de maneira não ofuscante, não danosa, certo? Por quê? Porque a emanação dele é muito grande, certo? Ele pode estar e pode ver muita coisa simultaneamente. Então, o que envolve o espírito dele é algo muito grande, muito, vamos dizer assim, espetacular demais para os nossos olhos, eu diria, certo? Então, eles normalmente falam nos livros espíritas que, no André Luiz, eles falam disso, né? Que está chegando e tal, algum espírito, e ele vem coberto de muita luz, de muito isso e tal. Então, isso significa o quê? Que essa luz é característica de definição, de evolução dos espíritos, né? Não é a historinha dele lá e tal. Quer dizer, quando ele vai criando a história dele evolutiva, o que vai acontecendo com ele? Ele vai criando mais luz, mais luz, mais luz, certo? Então, e isso faz com que ele consiga ter uma abrangência muito maior do que a gente possa imaginar, certo? Então, a possibilidade do espírito sair do mundo e baixar para um outro mundo menos elevado, existe, existe. Sempre com uma função nobre, né? Ele vai lá para tentar tirar aquele mundo daquela situação, né? Às vezes, por uma série de situações, eles precisam. Nós estamos aqui, existem muitos espíritos que poderiam estar reencarnando em outros mundos mais evoluídos, mas escolheram vir para cá, reencarnar conosco, para nos ajudar. Então, essa é a possibilidade que eu acho que existe. Não sei se resolvi a sua questão. Não, respondeu sim, obrigado. Até que tem um pessoal que veio de Júpiter para cá, então eu queria ter a certeza que se encaixa no estudo. Eu entendo isso. Ainda bem que você está falando comigo. Não, só jogando hipoteticamente. Bom, quando um mundo eles alcançam o grau de adiantamento, que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. Então, eu não preciso que a Terra evolua como um todo para que eu também evolua. Basta eu atingir o grau de evolução necessário para habitar em mundos melhores, eu vou habitar em mundos melhores, certo? Essa é a minha esperança de conseguir uma brecha aí para chegar logo lá, certo? Uma pulseirinha VIP. Isso. São outras... Ô Baga, Ah, eu acho que isso aí que você tá falando, eu acho que o que aconteceu com o Bezerra de Menezes e com o Chico, né? Que eles me parece que continuam querendo ficar por aqui mesmo. sim. Não tiveram essa vontade ainda, merecendo um grau de evolução maior, mas querem continuar aqui na Terra porque acho que é muito mais necessário. A pergunta é como é que você Sim, sabe? perfeito. Por quê? Porque aqui eles conseguiram. Muitas pessoas se ligaram a eles, certo? Como é que é Isso. Pela ajuda, pelo afeto, pela orientação que foi dada, né, por admiração, por um monte de coisa. Então, essa energia ainda está afetando eles
positivamente, obviamente, certo? Então, nada mais justo eles retribuírem, eles querem ficar para continuar retribuindo essa energia que eles ganharam da Terra, né? Pois é. Bom, eles uma recompensa, aqui são tantas estações, a gente deparam elementos de progresso apropriado ao adiantamento que já conquistaram. Então, eles uma recompensa, ascenderem a um mundo de ordem mais elevada. Como é um castigo, o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Então, isso é aquilo que é a consequência, né? É a consequência da não evolução, é a consequência da lei de ação e reação, certo? Enquanto a gente tiver sombras negras no nosso passado, nós não vamos conseguir evoluir. Então, quanto melhor a gente tratar isso pessoalmente, porque vocês perceberam aqui que não é, eu criei bem a minha família, então agora eu vou levar minha família para o outro plano. Não, é individual. Não tem essa coisa de conjunto e tal, né? Quantas vezes a gente não chega à conclusão aí, pelos livros ditados, que alguém está precisando de ajuda no nosso plano espiritual aqui, lá no umbral e tal, e vem alguém de outro mundo que era a mãe do fulano para atendê-lo, para ajudá-lo, para fluidificá-lo. Então, é isso que eu quis falar naquele início, de você ter a noção de que a coisa é muito maior. Então, nós não temos capacidade de alcançar os mundos evoluídos, mas o pessoal que está lá no mundo evoluído tem a capacidade de nos alcançar. Certo? Então, nós somos, vamos dizer assim, nós estamos no mundo de provas e expiações, e nós precisamos mudar essa situação, não só por causa do mundo, por causa de nós mesmos. Nós temos que evoluir, nós temos que buscar a luz, nós temos que fazer algo por nós mesmos. E fazendo algo por nós mesmos, nós estamos fazendo para todo mundo. Mais uma. Então agora vem a parte final do capítulo, né? Que fala sobre a destinação da Terra, causas das misérias humanas. Muitos se admiram de que a Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Percebe essa ideia? Por isso que no começo eu falei que queria que vocês expandissem a ideia, não só para a Terra, para o universo, para outros mundos. Por quê? Porque se for contar a quantidade de gente que tem na Terra, de espíritos que habitam a Terra, com a quantidade de espíritos que habitam o universo, deve ser uma disparidade muito grande. Aqui é um pouquinho de gente, mal comparando, certo? Então, esse pouquinho de gente é que ele está querendo falar aqui. Não é só nós. Nós somos poucos no universo, apesar de sermos muitos aqui, certo? Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia de conjunto. Deve-se considerar que a Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam
as inúmeros orbes do universo. Ora, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que habitam. O que ele quer dizer com isso? Que na realidade nós estamos no lugar que nós precisamos estar para que nós passamos por dores, sofrimentos, com restrições, né, com castrações e tudo mais. Por quê? Porque são elementos que Deus nos concede para que nós possamos nos alertar, nos refletir a respeito do que é o nosso verdadeiro objetivo aqui. Nosso verdadeiro objetivo aqui não é fazer um monte de coisa, é evoluir. É lógico que quanto mais eu conheço, quanto mais eu tenho força moral, quanto mais eu posso influenciar muita gente, eu posso fazer muita coisa. Mas enquanto eu não consigo essa força moral, eu não posso fazer quase nada. Quantos que não dão ajuda, mas daquilo que sobra. Não divide realmente a coisa. Sobrou, ele pega e dá. Né? Eu não quero mais usar isso, eu vou pôr para doação. Eu não quero mais. Está errado isso? Não, está certo. Mas isso não é a verdadeira evolução. A verdadeira evolução é quando você se doa para o próximo, quando você dá mais, dá até da sua necessidade para o próximo. Isso é a verdadeira caridade, certo? Então aí eu estaria fazendo isso. Chico Xavier deu a vida dele inteira para todo mundo, certo? Madre Teresa de Calcutá deu a vida inteira. Quantos de nós seria capaz de fazer isso? Então, esses exemplos dão uma ideia do que é realmente estar aqui na Terra. Né? Fazer a diferença, fazer por merecer algo melhor. Com isso nós vamos estar ajudando a sociedade que está na Terra, contribuindo para a evolução do planeta e atingindo o objetivo individual, que é a nossa evolução. Gente, aberto para perguntas. Deixa eu descompartilhar aqui. Tem um sétimo, um outro aí, página, que talvez deveríamos ler antes de terminar. Então aqui, vamos lá. Ainda sobre a destinação da terra e causa das misérias. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população de seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Ele está tentando aqui nortear para que nós possamos ter uma ideia maior do que é tudo aquilo que ele falou. Num hospital ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária vêm reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos, enfermiços. Mais comumente chamado de miseráveis, né? Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos. Quer dizer, nós temos mais aflições do que alegrias. Porquanto
Não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem aos hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Você não vai no hospital para, vou passar umas férias no hospital. Não vai. Não faz sentido. Você não vai passar uma temporada na cadeia. Não tem sentido. Certo? Você vai porque as coisas te obrigam a fazer isso. E a ideia é, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na Terra não está a humanidade inteira. Deu para perceber? Então nós somos um mundo de preparação, de aprendizado, de ensinamento. Tem muito sofrimento? Tem. Né? Quem já ralou para passar num vestibular sabe que é difícil, que tem que dar uma raladinha legal. Então, para quê? Para que ele consiga galgar um novo patamar. Então, essa ideia das causas das misérias humanas são as nossas próprias causas. Nós causamos tudo isso. Nós fizemos que o mundo fosse desse jeito. Né? E nós temos que corrigir. E nós vamos corrigir. Né? Essa é a nossa esperança, dada pelos Espíritos. Né? Por quê? Porque se existem mundos superiores e o pessoal já conseguiu fazer, por que nós não vamos conseguir? Então essa é a prova inequívoca de que nós estamos destinados a ser pessoas mais evoluídas. Fiquem à vontade para perguntar. Não sei se tem muito tempo, mas... Baga. Oi, Baga. Pois não. O que você falou agora é exatamente o que nós estamos passando, né? Com certeza. Extremamente o que nós estamos passando. Cada um tem seu momento. Uma coisa que eu não falei, que acho que ainda está em tempo, é que nós somos seres individuais. Cada um é cada um tem o seu patamar de evolução, cada um tem a sua necessidade. Então, isso faz com que cada um viva o seu momento, certo? Então, a gente tem que viver o seu momento, quer dizer, eu tenho que viver o meu momento em conjunto com todo mundo. E essa é a graça da coisa. Por quê? Porque nem sempre eu vou ser o pior da turma e nem sempre eu vou ser o melhor da turma. Então, isso faz com que a gente não se sinta um desgraçado total, certo? Desesperançado, e nem deixe que o seu orgulho te coloque num patamar mais elevado do que realmente você está. Então, vivendo em sociedade é exatamente isso. É você, junto com mais pessoas diferentes de você, diferentes isso, muita gente hoje em dia já luta muito para que as diferenças não aconteçam, mas elas existem e vão sempre existir. Então, por que nós vivemos com esses diferentes? Justamente porque nós estamos, cada um com a sua história, cada um no seu momento. Né? Então, viver com cada um dentro do seu momento vai nos estimular a ter paciência, tolerância, certo? Sentimento de ajuda, né, de caridade, vai provocar na gente, vai provocar que nos humilhemos perante uma situação e reconheçamos que precisamos de ajuda em certos momentos, né? Então, tudo isso vai fazer com que essa situação nos provoque a evolução.
Mais perguntas? Por favor. Nossa senhora, foi tão claro assim ou ninguém entendeu nada? Vaga, deixa eu falar uma coisa. Não é pergunta, mas é um exemplo. Outro dia eu estava na padaria, tinha um rapaz até muito bem vestido, de terno e gravata, comendo. E eu estava em outra mesa também almoçando. Isso antes da pandemia. E entrou uma pessoa pedindo, e ele já estava quase terminando, pediu o restante do sanduíche dele, e ele teve coragem de dar. Aquilo me partiu o coração. Por quê? O cara se via que tinha condições de oferecer pelo menos um sanduíche de mortadela para aquela pessoa. Mas as pessoas estão habituadas a doar o excedente só. Elas não dão uma coisa nova. Eu trabalhei lá no bazar. Eu via, tinha sacos que a gente não conseguia abrir do cheiro ruim da roupa. Poxa, ninguém lava a roupa com comfort que vai doar. Porque está doando. Mas aquele que está recebendo também está precisando. E ele precisa de uma roupa limpa. Se está rasgada, tem agulha em casa, costura. Então as pessoas estão muito egoístas, elas estão acostumadas. Ah, mas eu faço doação. Precisa ver o tipo de doação que você faz. Né? E quando você falou, eu lembrei desses dois casos da padaria. Agora, também, se lembra quando a Nissinha fez ela queria as bonecas, as Barbies, para colocar o vestidinho para dar para as crianças no Natal. Eu achei tão lindo que a Samantha, ela pegou uma boneca da coleção dela e que ela me falou. Entendeu? Ela não deu a boneca que estava descabelada, sem olhinho. Então, tudo isso vem de berço, muitas vezes. A criação da pessoa, né? Era isso que eu queria colocar. Enquanto a humanidade caminhar desse jeito, vai ser difícil, né? Vai ter muita gente patinando aí na evolução. Vai, mas eu acho que até... Eu acredito nisso que você está falando, mas concordo até com você. Mas o que a gente tem que... até situações... Outro dia eu estava numa reunião em São Paulo e o pessoal lembrou que daquele caso que o cara foi, entrou no hospital, matou criança, matou não sei o que, esfaqueou e tal. E eles estavam assim, todos irados, revoltados com o negócio. E eu não conseguia continuar com a reunião porque o assunto estava fervilhando. Eu falei, vou ter que botar calma nesse negócio. E eu lembro que, não sei se eu fui inspirado ou não, mas me veio na mente a necessidade de colocar para eles o sentimento de compaixão. Eu falei, ninguém concorda com tudo isso que foi feito. Eu não preciso concordar com aquilo que está sendo feito. Eu não preciso concordar que tem gente que cria bomba atômica para matar gente. Certo? Mas eu tenho que entender que ele é um semelhante meu, que está aqui no mundo nosso e que está convivendo conosco. Certo? Então, ele está na situação dele. Com certeza, a pessoa que está doando o resto do sanduíche, vamos buscar o exemplo, certo? É o melhor que ele pode fazer. Ele não consegue fazer mais. E se conseguisse, ele faria. Então, esse é o primeiro passo dele. a nossa caridade, o nosso olhar para o semelhante deve ser daquele ensinamento que o Cristo falou. Nós temos que ter compaixão. O que é ter compaixão? É entender a real situação da pessoa. Por isso que eu vou deixar, certo? Lembra que Jesus falou de amar os inimigos? Certo? Na realidade é exatamente isso. Como amar? O que é que eu vou amar os inimigos? Eu tenho que começar pelo sentimento de que ele está fazendo o seu melhor.
E todos nós estamos fazendo o nosso melhor. Não é uma situação única, certo? Então, a preocupação minha é de tentar passar para vocês a necessidade de vocês darem o seu melhor. O outro é o outro. O outro vai fazer o melhor dele. E nem sempre o melhor dele me agrada, me conforta, me convence, certo? E daí? Nós não podemos julgar, nós não podemos falar ou tecer comentários que sejam deprimentes ou denegrindo pessoas e tal. E a gente vê muito isso, inclusive na rede social é o que mais tem, é isso. Né? Não faz um negocinho e vem names para tudo quanto é lá. Todo mundo faz, todo mundo se diverte com a desgraça dos outros. Certo? Nem sempre a pessoa que está lá sendo criticada ou avacalhada por todo mundo, certo? Vai se sentir bem com isso? Não vai. Certo? Então, eu estou prejudicando alguém? Estou com o meu consentimento, eu estou fazendo deliberadamente uma coisa negativa. E a hora que a gente começar a pensar nisso, e olha, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, não. Eu tenho um monte de erro e eu sei que é assim, porque eu também faço isso. Não me eximo disso, não. Eu faço isso. Só que, para mim, a consciência hoje já começa a pesar. Eu faço, depois eu me arrependo na hora. Eu faço e me arrependo. Certo? Uma hora eu não vou fazer mais, eu tenho certeza. Mas, esses são os mínimos detalhes que às vezes a gente só pensa nas coisas terríveis. Né? Mas se a gente cuidar da nossa ação, dentro de um raciocínio de você fazer o seu melhor, com certeza eu estou no caminho certo. Independente das pessoas que estão em volta, independente daquilo que vai me pressionar, eu vou dar o meu melhor. É isso. Eu ia colocar uma situação parecida até com a que a Claudete trouxe, mas eu acho que você já explicou muito bem o caso. Eu acho que falta para todos, né, maturidade. Eu acho que em todos os aspectos, né. Às vezes eu ia colocar uma situação parecida, mas um pouco diferente, de uma pessoa que deixava de se ajudar, às vezes sabendo que o mais próximo era ela que precisava de ajuda. Sim. Então eu presenciei um caso há pouco tempo, até a gente deu uma morada para ele, que ele estava sem lugar para morar, dos filhos todos muito bem, mesmo assim iam pedir ajuda para ele, que não tinha condições nenhuma, e eu tentando passar essa mensagem para ele, que ele tinha que se ajudar, porque ele estava mais próximo, era ele, né? E a Claudete veio com uma situação parecida, mas, né, de um outro aspecto, de um outro ponto de vista. E eu pensei naquilo como uma falta de maturidade de todos eles, sem julgar ninguém, claro. Cada um está no seu grau. Momento, né? Perfeito? O capítulo de hoje, falando sobre essa questão de mundos, né? Diversas casas, diversas moradas na casa do Pai e da evolução dos mundos, eu tenho para mim que, assim, nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, assim, do melhorzinho de todos ao piorzinho de todos, né? Tá todo mundo dentro da mesma faixa. Então, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas tá todo mundo aqui dentro da mesma faixa. Porque se tivesse um pouquinho mais para cima, todos a caminho da luz. Tava no de regeneração. Se tivesse um pouquinho mais para baixo, tava no primitivo. Então, né, salvando as exceções, se tá aqui, tá dentro dessa faixa. E eu entendo também que essa questão de evolução do planeta não é um cataclisma, né? Não é um furacão, uma tsunami, um meteoro que vai cair aqui, que depois que baixar a poeira nós estaremos num mundo de regeneração. É
é a galera que compõe essa faixa aqui que tem que começar a mudar seus comportamentos, como bem colocado pela Claudete, pela Danuta e agora pelo Baga, né? A galera que está aqui vai ter que começar, né? O de baixo começar a subir um pouquinho, o de cima subir um pouquinho, ali através dos seus exemplos, das suas atividades, do seu comportamento, para que todo mundo, né, para que o planeta, de uma forma geral, acabe indo passando para o próximo passo. A grande vantagem é que, pelo que eu entendi bem, a gente não vai voltar não vai para baixo, né? Ou a gente fica aqui ou a gente sobe. A grande vantagem é que não desce. Mas eu entendo dessa forma, que assim, o planeta só vai se regenerar, a gente só vai passar para uma nova classe a partir do momento que todos nós, dentro da faixa aqui, elevarmos as faixas, de baixo e de cima. O Walter, mas eu penso aí, como a gente sabe, eu penso que a gente deve observar, a gente pode não voltar para baixo, a gente não regride. Uhum. Mas a gente pode estagiar em planetas inferiores para que a gente possa retomar ou se perceber o estágio que está e fazer melhor. Então, regredir a gente não regride, mas que a gente estagia em planetas inferiores, com certeza, eu acredito que sim. Sim, inclusive foi isso a pergunta que eu fiz para o Baga no meio da aula, que é justamente isso, né? De você ser, entre aspas, habitante de um determinado planeta e de repente passar uma ou duas encarnações em outro planeta, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, para poder aprender, alavancar, ou, sei lá, ou até ensinar alguma coisa. Eu acredito nisso também, Edivaldo. Eu li uma vez algo sobre ufologia, não sei se é verdade, agora eu não me lembro mais a matéria, mas onde falava que o Chico ele tinha sido exilado de um outro planeta, não sei se era o Chico, acho que era o Chico e mais alguém, e por criar situações de tipo bombas e coisas assim, era bem ruins, né? E ele foi exilado pra cá, e aqui ele teve uma evolução tremenda, que era um planeta inferior. Não sei se isso é verdade, não me lembro da fonte, posso até dar uma pesquisada depois. Não sei se alguém sabe de algo do tipo. Não, eu posso citar os casos. Quem vocês acham que eram os faraós, os grandes líderes da humanidade num tempo mais remoto aí, certo? Com certeza eram espíritos degradados de outros mundos, né? Que ainda tinham suas mazelas, né? Para depurar, mas conseguiam dominar completamente um povo inteiro, uma galera inteira. Através do quê? Através da sua evolução. Quer dizer, ele sabia como manipular as pessoas, certo? Não era aquela evolução moral que ele precisava, mas ele acabou sendo a pessoa que vira um rei, vira um líder, certo? Passa inevitavelmente pelo momento de responsabilidade de tudo aquilo que ele tem, certo? Sobre a responsabilidade dele. Então, com certeza, vai ter que fazer muita coisa boa também. Não vai fazer só coisa ruim, certo? Então, muitas civilizações, certo? Evoluíram, criaram condições, criaram situações de evolução, certo? Baseadas em líderes que provavelmente vieram degradados de outros planetas. Bom, gente, passou 11 minutos. Querem continuar falando? Eu estou disposto. Vamos ver. Se não, vamos encerrar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Gustavo. Eu tenho um conhecido meu que vem no meu comércio e a gente debateu sobre até mesmo esses espíritos, né? Essas pessoas que vieram para cá. E o maior exemplo que eu vejo, né, de pessoas que vieram, né, entre aspas, fazer um estágio, foi o Hitler, né?
que até mesmo tem um artigo que esse meu colega disse que ele está, né, até mesmo preso na Lua. Não sei se é verdade, né? Caso alguém possa, né, até mesmo me ajudar, né, em questão a isso. E assim, foi algo que eu fiquei meio pensativo nisso, né? E até mesmo hoje deu um pouquinho mais de clareza, né, em relação a isso. E eu achei até bacana, até mesmo eu vou começar a pesquisar sobre isso. E assim, é meio estranho, né? Eu imagino assim, uma pessoa um pouco mais evoluída vir para cá e fazer algo como até mesmo o Hitler, né? Fazer essa situação que aconteceu até por atrás. Então, não querendo te interromper, mas dentro da lógica, na realidade, ele pode ser evoluído intelectualmente, ter muito conhecimento intelectual, certo? De ciência e tudo mais. Mas moralmente ele não é evoluído. Então, ele não se acanha de usar as pessoas, usar as coisas para os objetivos dele. Uhum. Então, Mas eu acho que o Luiz colocou sobre fracassar na missão. Que lhe foi incumbida, às vezes, para um propósito maior. Por que fracassou? Fracassou, ele teve oportunidade e fracassa. Nós temos oportunidades todos os dias e fracassamos também. Só que a proporção dele foi maior, vamos dizer assim, né? Exatamente. Em termos de proporção foi maior. Mas a evolução moral é que faz com que a pessoa seja mais centrada, mais com bom senso, pensando nas consequências, né? Tem muita gente que não pensa nas consequências porque não acredita até num futuro legal, certo? Num futuro bom, num futuro de paz, de tranquilidade, né? Sim. E aí fica desesperançado. E aí lança a mão do que tiver enquanto está vivo para fazer. Até mesmo eu vejo que ele tinha um livre-arbítrio, né, de ajudar, só que ele usou muito do poder. Às vezes o poder subiu na cabeça, né, a mente, e ele usufruiu desse poder que ele tinha, né, infelizmente. Ele poderia ter ajudado muito mais o planeta a evoluir. Perfeito. Somente isso. Mais alguma coisa ou vamos com uma prece final? Acho que Valtinho, eu acho que podemos encerrar, Barão. podemos encerrar, né? Quem que pode fazer uma prece final? Rô, obrigado por ter se oferecido. Ela tá fazendo de conta que não é com ela. Ô, Rosana. Deixa eu ligar o microfone aqui. Eu? Vamos lá, então. Vamos lá. Então, vamos neste momento elevar nossos pensamentos, agradecer a espiritualidade por mais uma aula que tivemos a oportunidade de estarmos aqui conectados, passando pelo aprendizado, pelo conhecimento dessa noite, e que possamos levar para os nossos dias a dias todo o aprendizado e todas as coisas boas que ouvimos aqui nesta noite. Obrigada, querido Mestre Jesus. Obrigada, nosso Pai Eterno. E que assim seja. Obrigada, gente. Obrigado, gente, Valeu, pela pessoal. atenção. Semana que vem, Boa noite. mesmo bate-horário. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Boa noite. Tchau, gente. Semana que vem, mesmo bate-horário, mesmo bate-local. Tamo junto. Boa noite, linda. Beijo. Boa noite aí. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Hã?
Thank you.